Hoje vamos falar sobre o despertar espiritual e a iluminação. O primeiro ponto importante a se considerar sobre ser iluminado é: quem é, não diz. Quem diz, não é. Quem é iluminado não sai por aí apregoando aos ventos a sua nobre condição, como certos gurus e escritores atuais que contam inclusive como foi a sua experiência de despertar. Pelo contrário, os verdadeiros iluminados do passado buscavam não se destacar. Não porque seria errado ou algum tipo de segredo esotérico, mas sim porque o despertar é uma experiência que não pode ser descrita em palavras, porque não é vivida pela mente. A mente não participa da iluminação, a mente não se ilumina. Pelo contrário, despertar significa transcender a mente, ir além dela, deixá-la de lado. Tem uma história zen que conta que um homem, ao saber de um mestre iluminado que vivia em certo mosteiro em algum lugar remoto, viajou até lá a fim de saber sobre a iluminação. Conseguindo uma entrevista, fez a seguinte pergunta: o que o senhor fazia antes da iluminação? O mestre respondeu: eu tirava a água do poço, recolhia lenha, varria o chão. E o homem então perguntou: e agora, após a iluminação, o que o senhor faz? E o mestre respondeu: eu tiro água do poço, recolho lenha, varro o chão. É disso que se trata. O resto é pura vaidade, é puro ego. Contudo, eu tenho observado o aumento de pessoas que se dizem despertas nas redes sociais, especialmente em perfis voltados à espiritualidade. E muitas delas afirmam terem se tornado intolerantes a certos ambientes, hábitos e pessoas após esse despertar. E esse é o primeiro grande engano. O despertar não é justificativa para arrogância, discriminação ou preconceito. Pelo contrário, Cristo, o grande mestre, convivia com todos. Ele dizia: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Em vez de excluir, Cristo se aproximava para transformar. O que ocorre com muitos iluminados de hoje é que o ego se apropria da espiritualidade e a distorce, criando uma falsa sensação de superioridade. Essa soberba é uma armadilha em que o ego veste um falso manto de iluminação, produzindo o que eu chamo de espiritualidade de vitrine, em que o que conta é a aparência e a ostentação de uma aura espiritual, uma espécie de vaidade velada para satisfazer o próprio ego. Não, ao despertar você não vai se tornar um ser superior, flutuando acima dos demais, com uma luz que atrai a todos, uma espécie de carisma transcendente. Movidos pelo ego, acreditamos que existe em nós uma pessoa que precisa despertar. A verdade sobre a iluminação é que o eu não desperta. O eu, aquilo que você acredita ser, não se ilumina. Esse eu é falso, não tem consistência, não existe de verdade. É apenas um apanhado de registros psicológicos e condicionamentos mentais criados no decorrer da sua vida. Você recebeu um nome, colecionou títulos, experiências, sua mente criou uma história e você se identificou com tudo isso. E tudo isso passou a ser o seu eu. Esse falso eu chama-se ego, e não, você não é o seu ego. O ego é o obstáculo que sufoca a luz no seu interior. O ego tem que sair da frente para que se revele a luz que já existe. Portanto, o despertar não é o aperfeiçoamento e a purificação do eu. Despertar é reconhecer que esse eu
não é uma entidade real. O despertar é uma manifestação. É quando o eu sai da frente, permitindo que a luz que já existe no seu interior, uma pequena brasa abafada pelo ego, seja ventilada pelo espírito e se revele em toda a sua exuberância como uma chama alimentada com o oxigênio. Em síntese, a iluminação não é aperfeiçoamento, é revelação. Contudo, compreenda que não se trata de uma revelação aos outros. Iluminação não tem nada a ver com os outros. É uma experiência interior, imperceptível pelos outros. Mas então você pode perguntar, diante de tudo isso que foi dito, que eu não posso ser lindo, maravilhoso, luminoso e superior, porque eu buscaria a iluminação? Porque a fonte de todo o seu sofrimento está naquilo que ofusca a luz no seu interior e bloqueia a sua natureza divina. Aquilo que se interpõe entre você e Deus, o seu ego, esse falso eu criado na sua mente. O despertar traz em si a libertação interior. A vida será a mesma e continuará até o momento do apagar das luzes, mas você não, você nunca mais será o mesmo, porque você abandonou o falso eu e vive agora a sua verdadeira natureza, além dos limites do corpo, da mente e do ego. Nessa condição, a distorção causada na sua percepção pela lente do ego é substituída pela nitidez da consciência pura, e a sua relação com o mundo e com a vida torna-se clara, leve e livre. O eu que acreditava ser separado se desfaz e você é reintegrado ao todo, experimentando a plenitude do ser. Que tudo que você faça seja meditação e que uma nova consciência nos conduza a um mundo melhor. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.